E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu regras para o uso obrigatório de câmeras corporais pelos policiais de São Paulo. A obrigatoriedade fica limitada a regiões com disponibilidade do equipamento. A decisão atende a um pedido do governo de São Paulo para que Barroso detalhasse a decisão proferida por ele mesmo no dia 9 de dezembro. Na ocasião, o magistrado determinou o uso obrigatório do equipamento sem definir as circunstâncias. O governo de São Paulo respondeu que seria impossível, visto que o Estado possui 10.125 equipamentos, ou seja, um número insuficiente para equipar o efetivo de 80 mil policiais militares. No despacho, o ministro definiu então que as câmeras serão obrigatórias em operações de grande porte e naquelas que incluam incursões em comunidades vulneráveis e em operações que sejam deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares. Ainda segundo a decisão, as câmeras devem ser distribuídas para regiões com maior índice de letalidade policial. Caso as operações aconteçam fora desses locais, deve-se planejar o deslocamento de policiais capacitados e equipados com câmeras corporais. Alexandre, começamos com você. Acertou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Mandou de volta para o ministro Roberto Barroso: olha, você precisa me dizer o que eu vou ter que fazer, porque eu tenho 10 mil câmeras, 80 mil policiais militares. Dinheiro não cai do céu, não vou conseguir comprar 70 mil câmeras a mais. Como é que eu vou, qual é a lista? Como é que eu vou estabelecer as prioridades? Pois é, eu fiquei desejando câmera para aqueles 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal do serviço administrativo, que foram retirados do serviço administrativo para fazer um plantão de patrulha numa BR lá em Duque de Caxias e acabaram enchendo de bala 30 tiros contra um carro e acabaram acertando a cabeça de uma das filhas do casal que estava no carro com um tiro de fuzil. Mas eu acho que Tarcísio está certo, vai fazer o quê? Agora, me marcou muito uma participação da Ana Paula, lá da Califórnia, contando que o uso de câmeras corporais por policiais americanos tem ajudado a polícia a comprovar a falsidade de certas notícias sobre agressões policiais, iniciativa do policial, atirou, provocou. Tem mostrado que não, né? Tem mostrado que os policiais são agredidos, os policiais protegem suas próprias vidas, como teriam todo o direito, né? E não como esse decreto do presidente Lula aí, que se meteu nos estados, se meteu na autonomia dos estados, rasgou o nome do Brasil, que é República Federativa do Brasil, né? Interferindo nos estados, dizendo que o ministro da Justiça pode baixar uma portaria dizendo como os policiais de cada estado devem se comportar. É uma intromissão totalmente indevida, né? Mas, enfim, e agora o Supremo está exigindo, o Supremo sempre fica do lado, né? Basta ver lá no Rio de Janeiro o que aconteceu. A polícia não pode subir o morro à noite, não sei o quê. Restringe a polícia, vai restringindo. A polícia vai formando uma cultura de que ela está sob... ela já existe sob pressão dos criminosos. Aí o apoio da lei não aparece, né? E traz consigo a falta de apoio de uma certa mídia que detesta a polícia e adora um criminoso, porque o criminoso é contra a sociedade, ele é a vítima da sociedade, por razões ideológicas. Então, essa história da câmera corporal é mais um episódio nessa cultura que toma partido, sim, do criminoso e não do agente da lei, que precisa de todo o apoio. Se errar, vai ser punido, né? Mas fica sob pressão de uma ameaça preconceituosa, supondo que ele vai agir agredindo todo mundo. Como aqui em Brasília, né, eu fui fazer uma palestra numa escola de adolescentes e um adolescente me perguntou, né, como é que era no tempo do governo militar, que tinha um soldado em cada esquina munido de fuzil para bater com a coronha na cabeça de quem passava. Eu disse: onde é que você tirou isso?
né? A professora de história contou. Então, é essa ideologia que procura inverter os valores da nossa sociedade para enfraquecê-la e poder tomar o poder. Piotr. Fato é que você não tem hoje uma epidemia de má atuação dos policiais. Esses casos são isolados. Ele está tomando como se toda a corporação tivesse munida ou tivesse sendo guiada por má fé na atuação do trabalho, ou seja, na execução do trabalho policial. Aí volta ao ponto que o Alexandre Garcia fez menção. É preconceito. Daí, onde é que o Supremo, por exemplo, ouviu especialistas ou chegou a essa conclusão de que agora tem que usar? E eu nem sou contra, do ponto de vista meramente aqui técnico, do uso de câmeras corporais. Aliás, foi uma câmera corporal que mostrou exatamente um policial militar sendo alvejado de forma completamente fria, violenta, por um marginal lá naquela operação da Baixada Santista, em que finalmente ali este governo, o governo do Tarcísio e a gestão do Derrite na segurança pública, resolveu enfrentar o problema da Baixada Santista naquela operação. Tanto que a popularidade do governador cresceu enormemente, porque felizmente, ou finalmente, o poder do Estado se fez presente naquela região. Não vi o Supremo dizer, olha só, olha o bandido matando o policial. Então, quer dizer, você toma casos isolados, exclui-se todo o trabalho da maioria de bons policiais, de bons trabalhos da Polícia Militar, e impõe-se pela exceção, impõe-se uma regra pela exceção. Qual é o nível de conhecimento do ministro? Eu não estou nem alegando aqui má fé ou boa fé dele, não é esse o ponto, não é esse o mérito. A questão não é um assunto técnico. Daí ele vai lá e diz o seguinte, e vou concluir aqui: as câmeras serão obrigatórias, na justificativa que ele dá depois do pedido do governo de São Paulo, em operações de grande porte. Bom, tudo bem, essas são fáceis de serem medidas. E naquelas que incluem incursões... O que é grande porte? Então, eu posso imaginar que ele deu um limite, mas depois ele diz o seguinte, Augusto: em comunidades vulneráveis. Tá, eu tenho 10 mil câmeras para o estado inteiro, 90 mil policiais. Em algum momento vai faltar, em algum momento a polícia tem que agir numa comunidade que ele considere vulnerável. Não tem câmera, a polícia não entra. É isso. E deixa o cidadão ao Deus dará? Não, a polícia tem que atender o cidadão. É natural que ele defenda bandidos, né? Ele passou 10 anos convivendo com um terrorista, Cesare Battisti, e achava que era inocente. Podia usar o método Barroso para identificar criminosos, né? Olha nos olhos. Ele dizia, eu olhava nos olhos do Cesare e sentia que era inocente. Podia recomendar isso à polícia paulista. Abandona as armas, vai, flerta com o bandido, e aí você descobre se é bandido mesmo, se tem recuperação, há quantos anos condenar, só se for esse. Só se for esse, o método recomendado pelo Barroso. É natural que ele haja assim, mas os números estão bem melhores do que eram quando chefiava a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo o colega do Barroso, Alexandre de Moraes. E não pergunta para ele como resolver esse problema. Não havia, até onde eu me recordo, não se usava câmera de segurança nesse nível, né, com essa abrangência. Todo mundo usa aquilo. Como é que fez? O que conhece de São Paulo, o Barroso? Sim, ele não vive aqui, ele não vem para cá. Quando vem, faz uma palestra e vai embora. Por que ele não legisla sobre o Rio de Janeiro, onde viveu e onde aconteceu isso aí? O Alexandre lembrou bem. A Polícia Rodoviária Federal, essa é federal, fez isso aí, já saiu atirando. Isso não é com o Supremo. Ele quer interferir em São Paulo porque aqui há um governador que luta seriamente contra o PCC, organização que o Supremo se recusa a enfrentar, e tem um secretário de Segurança muito mais competente que o Moraes, por exemplo. E nisso você vê o Moraes que se mete em tudo, nessa ele fica fora, porque sabe
que tem um colega ali falando bobagem. Até o Moraes sabe disso.